Muito boa noite! Nossa primeira live da semana! Alô, seu Adela! O primeiro a chegar, hein? Boa noite! Que tá essa moda aí, ó? Pedido do Lucialdo. Boa noite! Vamos começar a semana de live da Fertilaqua. Bem-vindo, Carlos! Boa noite! Aê, Lularede! Tudo bom, Doroteia? Já chegou também. Bem-vindos, pessoal, bem-vindos. A gente vai começar essa semana de live. Essa semana a gente vai tratar de alguns temas aí bem interessantes, como tem sido. Muito obrigado pela presença de vocês, a pontualidade de sempre, agradeço demais. Façam perguntas, viu, pessoal? Se vocês não quiserem perguntar ao vivo, não tem problema, tá bom? Mas façam pergunta, o importante é a interatividade. Oi, Júlia! Oi, Júlia! Dá oi, papai! Tá assistindo também. Bem-vindos, bem-vindos. É isso aí, arrastar chifre no chão, hein? Rapaz. Pegou pesado aí no céu. De onde vocês estão falando, moçada? Vamos aquele tradicional apresentação. Eu tô falando aqui da minha casa, em Araras, São Paulo. Tudo bom, Lucas? Boa noite. Fala de onde, Lucas? Vamos nos apresentando aí enquanto o pessoal chega. Bem-vindo, bem-vindo. E aí, Neto? Júnior Fogaça. Boa noite, Nobu. Elton, tudo bom? Maurício Capra lá de Palmas, Tocantins. O Arthur lá de Bezerro, Pernambuco. Tamo junto, Romário. Lucas Brito de Casa Nova, na Bahia. Elton Nobu. Tá falando de Uberlândia, uai. Alexandre lá de Passo Fundo. Bem-vindo, moçada. Essa moda é tensa? Doroteia. O Naí tá aqui com a gente também. Carlos. Tudo bom, Carlos? Guedes Fábio de Barreiras, Bahia. O Naí. Lolarede. Não, né? Eu tô falando errado. Lodarede, olha só. Esse é o arroba do Lucialdo, que vai estar com a gente daqui a pouquinho. Tá bom? Arroba Lodarede. Então se tiver alguma reclamação, fala com ele lá. Cruz das Almas, na Bahia. Ele tá falando. Doroteia também já tá por aqui, viu? Lu Moraes, de Lavras, Minas Gerais. Bem-vindo, vamos chegando. Michele Gratieri. Marangatu, Insumos do Paraguai. Tamo internacional, moçada. Bem-vindos. O Caio Bernardino. Isso aí. Jaguaruana, Ceará. Mossoró tá aqui com a gente também. Antônio, tudo bom? Bem-vindos todos. Tô dando um aceno aqui pra vocês. 3 minutinhos, só mais um pouquinho, vamos começar. Kellen Verlaine, ô Kellen, tudo bom? É você mesmo ou é o Ricardo? Com Fresa MT, o Henrique. Olha aí, ó, vamos pular essa propaganda aí, né? Quer dizer que eu não pago o prêmio, ó. Isso sim. Obrigada por ouvir o Spotify. Olha, ó, viu? Eu não pago o prêmio, tá vendo aí? Você poderia... Agora sim. É você mesmo, Kelly. Elcio Torres. Moçada, bom, deixa eu dar uma baixada aqui. Luiz Eduardo Magalhães está com a gente. Bem-vindos aí, pessoal. Essa semana de live da Fertilaqua. Para quem já está acompanhando a gente já há umas 3 semanas, se eu não me engano. Tá sendo, vamos tornar tradicional. E você já me conhece, né? Meu nome é David Bueno, trabalho como gerente de desenvolvimento de mercado na Fertilaqua. A Fertilaqua é uma empresa composta de 3 empresas do segmento de especialidades de condicionadores de solos e adjuvantes. A gente trabalha também com indutores de resistência. A Fertilaqua, a Admicron e a Máximos, tá bom? A gente trabalha também com a linha específica para cana, a linha Longevos, que a gente já tem trabalhado e tem citado algumas vezes aqui. Hoje o tema é manejo de plantas de cobertura. A gente vai estar tratando com a Doroteia, que vai entrar na segunda parte. E nessa primeira parte a gente vai falar com o Lucialdo Oliveira da Rede. É esse, né, Lucialdo? Depois você me corrige. Ele que pediu essa moda apaixonada. Até vou colocar aqui, vou chamar ele. Vamos lá, aquele tradicional paciência para eu chamar o Lucialdo. Vamos lá. Deixa eu colocar o som aqui que ele pediu agora de
Pablo. Aguenta aí, Luciano. Thomas tá por aqui, tá quieto. O Hugo não falou nada, Hugo. Eu tô vendo você aqui. Thomas, o chefe já tá na área. Boa noite. Vamos achar o Luciano. Fica quieto, nem é preciso escutar essa moda sofrida aí. Só me responda quando eu terminar. Só pode começar se começar cantando. Ave Maria, não, posso não. Misericórdia. Olha, bem no refrão. Ai. Não sabia que você ia colocar a música mesmo, não. Eu falei de brincadeira. Comigo não tem brincadeira não. Ó, pessoal, lá no Spotify, DM em Campo, tá lá nossa playlist só com essas pérolas aí. Daqui a pouco tem mais. Acompanha a gente lá. Pode sugerir as músicas também, viu? A gente tá esperando aí, vocês podem sugerir. Moda de arrastar o chifre no chão. Luciano, bem-vindo novamente. A gente já conversou um pouco sobre fisiologia, né? A gente fez uma etapa sobre fisiologia. Mas, principalmente para quem está chegando, se apresenta para a galera. De onde você está falando, de onde você está falando, o que você faz na empresa, para a gente começar a entrar num assunto mais técnico. Beleza. Boa noite, turma. Então, meu nome é Lucialdo, da Rede, né? Eu sou coordenador de desenvolvimento técnico aqui de mercado da Fertilaqua. Eu faço aqui uma região pequena, né, Rede? Faço uma região boa aqui, Maranhão, de lá do Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Então, a gente vem trabalhando aí as 3 linhas, né? Então, eu botei lá Cruz das Almas porque eu sou de Cruz, mas hoje eu tô Luiz Eduardo, tô no LEM. Não, muito bem, tá aí, né? Por que será? Por que será que o rapaz tá aí? A força maior, né? Pessoal, a força é a força, tem que respeitar mesmo. Ó, hoje a gente vai conversar um tema sobre manejo de plantas de cobertura. Até, pessoal, se já tiverem pergunta, tem 2 formas de perguntar. Tem o interrogaçãozinho que está aí na parte de baixo da tela. Você pode ir lá e colocar sua pergunta lá, ela vai ficar em destaque. E se não for se for menos de 3 linhas a pergunta, eu consigo ler ela bem e tal. Se for mais de 3 linhas, aí vocês vão ter que colocar nos comentários. Vocês também podem colocar no comentário aqui que a gente vai lendo também. Fiquem à vontade, tá bom? Lembrando que esse link, a gravação vai estar disponível lá no YouTube logo depois que terminar, tá bom? Então vocês podem ver lá no youtube.com/fertilaqua. Estão todos lá, podem revisar também. Hoje o tema é manejo de planta de cobertura. Então vou começar aí com o Lucialdo até. Vamos conceitualizar, né? Primeiro, o que é esse manejo? O que é manejo de planta de cobertura, Lucialdo? Quando a gente fala de manejo de plantas de cobertura, o próprio nome ele já nos indica que a gente vai falar de plantas que está fazendo uma cobertura, né? Cobertura de quê? Cobertura de uma superfície desse solo, já que a gente está falando do meio agrícola, né? Então, o manejo em si reside o quê? Reside no fato de você deixar uma palhada ou trabalhar essa palhada de forma que ela cubra essa superfície desse solo. Muitas vezes você vai estar em conjunto com essa palhada, essa cultura que você vai estar semeando pós primeira safra, ou preparando essa área para uma primeira safra, você vai estar concomitantemente juntando esses resíduos das 2 culturas, né? Isso se iniciou dentro do quê? Da esfera que a gente tem de manejo de solo, né? Então, deu manejo de solo, necessitou de você ter esse manejo para poder evitar as questões que a gente tem hoje aí, como erosão, lixiviação. No momento do plantio, você não tem umidade ou você não tem características específicas ali naquela superfície do solo que vão favorecer a germinação e a emergência dessas sementes, né? Da cultura comercial, que é algo sua, né? Não, perfeito. Então, essa contextualização aí de fazer um manejo, onde eu uso mais plantas, pensando não só na minha produtividade imediata, ou seja, a soja, por exemplo, mas um manejo que me dê essa cobertura desse solo e agregue no sistema como um todo, né? Exatamente, que é o que veio a ser a evolução, digamos assim, a complexidade de entendimento de quais espécies utilizar, ou mix de espécies a serem utilizadas, e o que é que elas vão trazer de benefício daí nessa área, na necessidade que a gente tem que confrontar muito. Qual a necessidade daquele talhão, qual a fertilidade daquele talhão,
Análises Perfeito. Eu já emendo com uma biológicas. pergunta, então. Qual que é o objetivo de fazer esse manejo? Então, o objetivo que a gente tem hoje do manejo de cobertura são inúmeros, digamos assim. Eu gosto de focar em 3, 4 dessas características, que é o que primeiro é criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da cultura que vai estar ali, né? Então, esse ambiente favorável ao desenvolvimento dela vai estar relativo ao quê? Ao desenvolvimento ou, na verdade, recuperação ou manutenção das características físicas ou características e propriedades físicas e químicas desse solo e biológicas, né? Então, a partir daí, você vai ter o quê? Uma consequência na estabilização dessa produção. Você vai ter estabilidade de produção, porque você está trabalhando quimicamente, fisicamente e biologicamente esse solo. Físico, a gente não precisa nem falar muito, né? As imagens de espécies como, por exemplo, braquiárias, onde você tem um sistema radicular que chega a 3 metros, 4 metros de profundidade, a consequência que isso tem na questão da densidade, descompactação, estruturação desse solo, tão quanto as galerias de raízes que você vai construir. Então, você tem aí rizodutos. Então, a cultura subsequente vai crescer com mais facilidade, né? Já tem um caminho pré-estabelecido, já tem uma rodovia, digamos assim, onde o sistema radicular vai se desenvolver. Quimicamente, a gente sabe muito bem, diversas espécies elas ciclam nutrientes. Umas ciclam mais determinado nutriente, outras ciclam menos. Então, você tem um processo de ciclagem de nutrientes aí. E biológica em função dos exudatos que esse sistema radicular ele vai lançando nesse solo. Então, você tem exudatos que são lançados, você tem características relativas à manutenção ou redução de determinadas doenças que a gente tem na área. A gente sabe que determinadas doenças, assim, não vou me aprofundar, mofo branco e outras doenças, mas a gente sabe que necessita realmente de um manejo dessa área e um manejo longínquo, né, onde você vai ter uma redução e supressão de acordo com o tempo dessas doenças. Além de outros micro-organismos, como a gente tem aí, os nematóides, né? Que é sempre a bola da vez quando a gente fala de manejo de cobertura, né? Não, perfeito. Você falou muita coisa e adiantou muita coisa já até que eu ia perguntar. Só que como é que eu pego, como é que eu faço para escolher? Primeiro assim, duas perguntas aí em uma. Eu posso estipular, ou seja, eu pensar antes um tempo, quanto tempo que eu vou ter o retorno? E quando eu falo retorno, não estou falando necessariamente aumentar minha produtividade. Agora eu vou deixar meio que essa informação e esse ponto um pouco para trás. Mas quanto tempo que eu levo para eu ter retorno? Nos exemplos que você disse, de compactação, de nutrição, de maior equilíbrio do solo, é a minha primeira pergunta, se tem como ter isso e quanto que caso tenha essa informação. E a segunda, como é que eu faço a escolha da planta adequada? Eu posso fazer qualquer planta, essa sucessão de soja e milho seria esse manejo, até onde é esse manejo e tudo mais. Não, é excelente essa pergunta aí, né? É o que todo mundo fica em mente realmente é entender isso daí. Qual a escolha da cultura e em que escolha dessa cultura vai me agregar e quando vai me agregar, né? A produção, quando a gente trabalha manejo de culturas, dessa questão de cultura de cobertura, a produção ela realmente é a cereja do bolo, né? Por quê? Porque ali você tem que analisar muito bem qual é a carência que você tem naquela parte, naquele talhão da propriedade, e qual é a carência dentro do nível de investimento daquele produtor. Então, muitas vezes, ele está necessitando fazer, às vezes, uma calagem ou algum tipo de adubação anterior para que o manejo dessa cultura seja um fator limitante daí. Mas pensando que você tem as outras características em mente, e realmente você está querendo aumentar e elevar a sua produtividade daí naquele talhão, então, agora a necessidade, o critério de escolha para poder estar escolhendo essa cultura de cobertura, no meu modo de ver, não é você virar e pegar um catálogo e falar, eu quero um braquiária por causa dessa questão de massa, eu quero protalária em função do nematóide, eu quero, sei lá, uma crucífera, um nabo forrageiro em função de descompactação, ciclagem de elementos. É pensar o seguinte, naquela região, naquele talhão, para aquela área, qual é a espécie que vai ter o maior potencial? Porque ali você tem uma condição hídrica específica, né? Você tem ali uma fertilidade específica. Então, a gente sabe que no sul trabalha algum tipo de cobertura, enquanto aqui no Cerrado a gente vai estar trabalhando outros. Então, é selecionar a espécie que tem a maior potencial para as condições locais que você tem ali. Eu acho que é o primeiro critério de escolha. Onde você deve tomar por base realmente a rapidez com que ela se estabeleça naquela área.
se necessitar, aumentar a densidade para que haja rapidez de estabelecimento. Isso vai depender muito da espécie a ser trabalhada dali. E as produções de fitomassa que essa espécie vai ter ali, porque aí, consequentemente, você vai estar trabalhando lá na frente o quê? Mais rápido o estabelecimento, em consequência, você vai ter maiores benefícios físicos, em consequência, você também vai ter uma outra característica que é a questão da supressão dessas plantas daninhas. Então, isso é tudo bem casado e bem correlacionado. Segundo ponto é conhecer o potencial das plantas que serão ali implantadas, das espécies. Então, se elas são hospedeiras de pragas, hospedeiras de doenças, se isso vai impactar comercialmente a cultura subsequente, entender qual é a característica específica de cada um. E isso também é entender o quê? A disponibilidade de semente que você tem na região, quanto vai custar essa semente, o frete de lá para cá, quanto isso vai estar agregando no seu sistema produtivo, sua condição de solo ali, rusticidade, que é interessante, porque a gente tem déficits hídricos, e a gente vai implantar essa cultura, muitas das vezes, numa janela onde a gente não tem como estar produzindo determinada outra cultura, ou a gente realmente se restringiu porque necessitava a gente fazer aquele manejo. E a gente deve aliar também o quê? A utilização comercial dela. Então, vender semente de braquiária, vender semente de milheto, vender semente de crotalária, você está conseguindo ter o quê? Os benefícios dessas espécies, e daí vai estar conseguindo também gerar vai estar conseguindo gerar uma receita aí no sistema produtivo, né? Legal. Eu posso entender, então, que eu tenho alguns pilares aí para levar em consideração antes da escolha dessa planta de cobertura. A gente sabe dos enormes benefícios, depois eu vou entrar com a Doroteia um pouco mais, nesses benefícios específicos desse manejo. Mas tem alguns pilares, e não necessariamente nessa ordem, mas eu teria que ver se eu tenho oferta de cultura de cobertura, primeiro ponto, porque a gente tem uma sazonalidade muito grande. Há um ano atrás, mais ou menos, a gente teve uma alta do preço da semente de rosienses que foi estratosférica. Então, a demanda estava muito alta, a procura, né, perdão, estava muito alta. Beleza, eu tenho ali essa oferta, se eu tenho essa oferta na região, eu tenho que entender qual é a minha necessidade. Então tá, eu preciso de fato colocar crotalária ou eu posso fazer milheto? O milheto, até que ponto é interessante, não é? Ou seja, oferta, se eu tenho essa planta, se ela é necessária para aquele manejo. E por último, e não menos importante, como é que eu consigo extrair comercialmente essa planta também? Que não seja somente palhada. Não que seja ruim só palhada. Eu estou falando só, mas não é só. Mas como é que eu potencializo tudo isso? Porque o meu cultivo vai ficar parado. Em vez de ele ficar com planta daninha, eu posso explorar esse solo de cultivo e entregar muito mais benefício, né? Exatamente. A gente tem que olhar também o lado do quanto está sendo investido e quanto você vai... A questão é a fazenda, a propriedade rural, ela é uma empresa, né? Então você tem que saber gerir bem, inclusive, na necessidade desse manejo de cultura de cobertura. Então, você tem que aliar os dois fatos, tanto as benesses, os benefícios que a gente vê em função da utilização desse manejo dessa cobertura, como também o quanto a gente pode trazer, digamos assim, de renda para o produtor. Tá, eu vou fazer uma pergunta para ser mais direta aí. Surgiu umas 3 perguntas, eu vou começar com a do Garlet, underline Josué. Ele tá... Você conhece? Não. Vamos para a pergunta. Tá. Bom, a pergunta aí tá na tela. Consórcio aveia ucraniana e nabo forrageiro é uma boa cobertura para antecipar milho? Rapaz, pergunta assim que aquele negócio é muito daí específico. O nabo a gente tem realmente os efeitos da utilização de nabo forrageiro em função da questão de você conseguir reciclar enxofre, o seu próprio papel aí que a gente tem na descompactação, no processo que a gente vê trabalhos e números na ciência que mostra aí que consegue superar essas camadas 80, 90% compactadas. Então ele tem esse efeito, né, de crescimento e produtividade e crescimento para poder aumentar e, digamos assim, impactar numa descompactação nessas áreas. O consórcio aí, aveia ucraniana e nabo forrageiro, na aveia, o que é que acontece? Eu vou pedir uma ajuda aí a você também, mestre dele, aos universitários. Essa aveia ucraniana eu não conheço daí essa questão dessa espécie, mas a gente sabe que o consórcio anterior ao milho,
e principalmente você ter massa e você ter galerias sendo formadas com esse tipo de consórcio, o milho é uma planta que responde em crescimento do sistema radicular. Ele é extremamente uma Ferrari, digamos assim. Ele desenvolve o sistema radicular com uma expressão muito grande. E você ter isso já construído para o desenvolvimento antes do plantio dele, você vai ter realmente uma consequência em desenvolvimento desse milho daí, né? Mas eu vou entrar perfeito. eu respondo na segunda etapa aí sobre essa questão da aveia ucraniana. Eu vou entrar mais a fundo tá. Não, tem outras perguntas específicas também. O que a gente pode entender, Garlit, primeiro como é que eu associo as ações? Eu tenho uma ação de formação de galeria, descompactação extremamente agressiva do nabo, só que eu tenho que cuidar com a hora que eu retiro ou que eu desseco essa planta, porque uma vez que ele sementear na área, vai dar trabalho, que ele vai rebrotar em um momento que você não vai querer. A associação dele com essa aveia, eu tenho uma associação de duas coisas ali. Eu tenho a exploração do sistema radicular, formação de galeria, como você falou, risoduto, e eu tenho uma cobertura interessante de palhada para regularizar a relação CN, que é o que a Doroteia vai tratar daqui a pouquinho. Aí eu acredito que ela vai tratar com mais detalhes isso daí. Show de bola, show tá de bom? bola. O comentário do JR Fogaça, nosso Josué Fogaça. Os benefícios das plantas de cobertura são inúmeros, mas como convencer o produtor que no período de entre-safra precisamos ter esse manejo /custo, considerando que algumas plantas não dão retorno econômico? Como é que a gente convence o cara a usar um manejo de cobertura se às vezes eu não consigo vender a semente, por exemplo? Aquele negócio, como eu falei anteriormente, a produção, ela realmente vai ser a cereja do bolo, né? Se existe um fator limitante onde você pode estar começando a construir ali naquele talhão, naquela propriedade, com o manejo dessas culturas de cobertura e está trabalhando esse fator limitante, a gente vai ter uma consequência em produção ao longo do prazo, né? Então, é o mesmo que a gente está trabalhando, preparando essa biologia desse solo, os micro-organismos ali, porque todas essas espécies elas vão estar interagindo dessa forma, né? Vão estar exudando substâncias, onde você vai estar aumentando a questão da biologia, da biota desse solo. Então, é uma questão gradual, realmente, quando a gente trabalha solo. E isso aí a gente vai vendo ao longo dos prazos, né? Eu acho assim, a gente pode pensar, Josué, para complementar a resposta do Lucialdo, dois pontos. Primeiro, para chegar numa situação de um solo desequilibrado e não respondendo em produtividade, não foi do dia para a noite. Isso aí foi acontecendo. Assim como a reestruturação desse solo e uma entrega de resultado, não vai acontecer do dia para a noite. O que a gente entende é o seguinte, a cultura que eu coloco ali vai me entregar sempre um benefício. A Doroteia vai tratar um pouco melhor, como fonte, por exemplo, vou pedir para ela falar, essas fontes diferentes de carbono nesse solo. O que ele me agrega nessa cultura e o quanto pode agregar no final do ciclo. Ou seja, lá a minha produtividade é cumulativa. Sempre que eu colocar essa cultura diferente no sistema, para esse manejo de cobertura, eu agrego isso aí sempre em produtividade. Lembrando que esse sempre em produtividade não é algo que é matemático, né, Lucialdo? Eu não tenho uma garantia de colocar uma cultura, investir, sei lá, 5 sacas na cultura, né, com investimento, com gradagem, plantio e tudo mais, e ter certeza que essa cultura vai me entregar 10 sacas a mais, porque depende da condição do terreno, da condição ambiental, como é que eu estou tratando essa cultura na safra e na entre-safra, né? Exatamente. E assim, o trabalho que a gente vê bastante é o que aí realmente a Fundação Mato Grosso ela realizou, né, naquele ano onde você teve o Veranica, aí, 2014, se eu não me engano, né? Onde tem diversos trabalhos, inclusive até a doutora Ieda, ela aborda bem o que é uma área onde estava só pousinho, uma área onde você tinha aí consórcio com braquiária, onde no momento de estresse hídrico, ali, déficit hídrico, na realidade, você conseguiu ter na área que você tem braquiária em torno de 23 sacos a mais de soja, em comparação à área que não tinha, né? Então, a construção ela vai ser a longo prazo e os benefícios, muitas vezes, eles se tornam muito mais perceptíveis. A gente não deseja que tenha déficit hídrico, mas eles se tornam muito mais perceptíveis em condições, às vezes, você tem um intempérie desse, né? Não, perfeito. Então, vou passar a bola lá para a dona Doroteia. Dona não, doutora, né? Vamos respeitar a doutora, né? Doroteia, eu vou te achar aí. A gente volta com você. Tem algumas coisas aqui. Eu queria conversar com você sobre ciclagem de nutriente.
como é que eu faço essa relação com relação à ciclagem de nutriente, que eu anotei aqui para te perguntar, e com relação a algumas plantas de cobertura com manejo de nematóide. Eu não tenho certeza se a Doroteia vai tratar desse tema, mas são dois temas que eu gostaria de tratar. Foi até uma pergunta aqui do Murilo Castro. Quais são os efeitos de crotalárias em relação a nematóides? Então, os dois temos essa relação de nutriente, a ciclagem de nutrientes que eu anotei, e essa relação com o nematóide, caso a Doroteia não trabalhe. Vou passar lá para a Doroteia, tá bom? Deixa eu colocar o anúncio da chamada da Doroteia aqui. Até mais. A música da doutora. É. Eu, Goiás. Ô, Goiânia! Vamos achar ela agora. Doutora Doroteia. Ó, ai. Vamos ver, conectando. Tem que chegar cantando, hein? Não sei nem o caminho de casa mais, né? Tanto tempo de quarentena. Peraí. Daí é bom, hein? Peraí, deixa eu voltar aqui, ó. Ó. Ê, Goiânia! Muito bem, Doroteia. Brincadeiras à parte, música de fundo tá boa aí, pessoal? Ó, a gente conversou algumas coisas, eu acho que o pessoal já conhece você, quem tá acompanhando a live já conhece bastante, mas vamos para aquela tradicional apresentação, o que você faz, onde você trabalha. Hoje nós vamos cantar, né, David? Ó, é verdade, ó. E nem combinamos, ó. Tá, vamos fingir que a gente não combinou. Vamos fingir que a gente não combinou. Vanessa ficou feliz. É. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês em mais uma live. Eu sou Doroteia Ferreira, engenheira agrônoma, mestre em produção vegetal, doutora em solos e nutrição de plantas pela Exalc, com experiência no exterior também, na parte de ecologia microbiana. E estou como gerente de produto na Fertilaqua, especificamente na linha de condicionadores de solo, né? Aí junto com o pessoal aí, com a equipe de DMs aí do Brasil. Perfeito. Vamos começar com a primeira pancada aí. Qual que é a importância do manejo? Aí a gente falou de relação. Teve uma pergunta atrás, Garlet _ Josué, se eu não me engano o nome, com relação ao uso de nabo e aveia. E está muito relacionado com o balanço, né, dessa relação CN. O que você fala? Nas outras lives você citou bastante essa relação CN e a importância de eu manter uma relação CN interessante, né, para eu ter a minha formação de solo, ter base, vamos lá, nutricional para formação, para quantidade de micro-organismo, fornecimento de planta. O que você pode falar aí, isso relacionado ao manejo de plantas de cobertura como um todo? Primeiramente, assim, que eu acho interessante a gente falar, quando a gente refere a plantas de cobertura, David, que eu vi uma pergunta aí anterior, a gente está falando em manejar o ambiente para a cultura subsequente, né? A gente não tem que olhar essa planta de cobertura como algo que vai dar esse retorno enorme, né, pensando economicamente, na planta de cobertura, mas na cultura subsequente, que é o foco, né? Principalmente quando você usa mix e tal, né? Isso porque é muito falado, a gente usa a planta de cobertura no período de entre safra, mas nem sempre, né? Às vezes, e eu ouvi um termo numa palestra de um produtor que faz esse manejo, né, com planta de cobertura lá de Primavera do Leste, ele dá palestra hoje no Brasil inteiro, que é o Zecão, né? A gente tem que citar porque o cara faz um de negócio Lucas, muito bem feito. Isso, de Lucas, isso. Fazenda Capuaba. E ele usou o termo manejo integrado de rotação de cultura. E isso é rotação. Esse período que a gente coloca, né, entre safra é uma sucessão, né? Porque às vezes não é feito a rotação de forma adequada. E além disso, tem o consórcio, né? Que é com o milho lá, a braquiária com milho, o pessoal já está usando outras culturas. Então, a gente está sempre pensando na cultura subsequente. E aí o interessante é que você está criando um ambiente com deposição de resíduo acima do solo e abaixo do solo.
E a relação do carbono e nitrogênio é diferente aí nessa situação, né? E aí, quando a gente põe culturas diferentes da cultura de interesse econômico, que a gente tende a ser um ambiente de monocultivo, isso é fato, né? Ao longo do tempo, esse monocultivo ele vai degradando o ambiente quimicamente, fisicamente e biologicamente. Quando eu coloco culturas diferentes, de fontes de carbono e nitrogênio, relações carbono e nitrogênio diferentes, eu vou estimulando essa atividade biológica, então melhora essa ciclagem, melhora a questão da raiz penetrar, né, além da zona de depressão do sistema radicular da planta de interesse econômico. Então, por isso, a importância de você utilizar diferentes culturas ao longo do tempo e plantas de cobertura, né? E aí é difícil você falar qual que é melhor, porque depende muito das condições edafoclimáticas. Então, cada planta vai ter uma condição, vai ter uma ação diferente. A importância de testar, né, de se utilizar bastante esses testes aí no ambiente. Nós sabemos que, de acordo com a relação CN dessas plantas, né, de cobertura, a gente pode ter mais mineralização, que é quando acontece essa ciclagem nutricional, acontece a liberação de nutrientes de uma forma orgânica para uma forma inorgânica, que a planta então consegue absorver, ou maior imobilização, que é quando esse nutriente ele vai ficar imóvel na sua grande maioria, como um estoque de carbono no solo, ou até mesmo essa biomassa microbiana, que esses grupos de micro-organismos vão consumir. E como é que funciona quando é um, quando é outro? Como é que eu manejo isso? Então, aí a gente precisa conhecer um pouco mais das plantas. Hoje, por exemplo, a gente geralmente fala que uma gramínea, por exemplo, que tem lá até 120 de carbono para 1 de nitrogênio, a gente nem fala do fósforo, porque é tão pouco, às vezes é 0,1, 0,001, por isso que a gente fica mais no carbono e nitrogênio, mas tem os outros nutrientes, a gente fala que tende a ter uma maior imobilização. Mas às vezes depende muito. Se você colocou uma planta de relação CN menor antes, talvez você já melhore essa decomposição dela. Lembra quando a gente falou lá na live de cana-de-açúcar que está voltando um manejo que é a meiose? E eles estão vendo a transformação dessa palhada de cana-de-açúcar, por exemplo, que tem uma relação CN alta. Então era para tender a imobilizar mais. Né? Essa imobilização ela não é só do nutriente orgânico, né? Porque a biomassa microbiana, os grupos microbianos que vão decompor aquele carbono, às vezes ele vai usar nutriente do solo. E aí não é legal para a gente, né? A gente tem que sempre pensar em tá repondo esse nutriente, fazer com que esse nutriente ele esteja cada vez mais disponível para a planta, né? Ou estocado de alguma forma. A gente sabe, David, que 2/3 desse carbono, né, independente aí da quantidade de carbono da planta, ele é perdido para a atmosfera em forma de CO2. Né? Então a gente tem que fazer com que o restante, né, uma parte vai ser consumido pela biomassa e uma parte vai ficar no solo. Por isso que a atividade biológica ela tem que ser cada vez mais intensa e depende de biodiversidade. E numa condição que eu tenho de Mato Grosso lá, que eu faço mais sucessão do que rotação, eu tenho todo ano fornecimento de palhada. Acontece que eu tenho sempre a mesma relação CN, eu tenho... Claro que tem o fator ambiental envolvido, de clima, de calor, chuva e tal. Alta temperatura, claro. Mas a minha palhada fica estática. A gente tem a impressão que ela some, só que na verdade ela não ultrapassa um certo nível. Em termos de matéria orgânica do solo, que são coisas diferentes aí, eu vejo que ele fica limitado a 1,5, 2. E a gente coloca a culpa, é Mato Grosso, é Cerrado, é assim mesmo. Só que nesse mesmo Cerrado, nessa mesma região, eu vou dar o exemplo do Zecão, eu tenho ali a capacidade de aumentar a minha matéria orgânica e a minha relação com o meu solo, com a minha planta, com o meu cultivo, muito grande. Né? E aí, como é que eu faço, como é que eu manejo isso aí? Eu tenho sucessão, eu tenho rotação, eu tenho consórcio, até foi uma pergunta de consórcio ali, como é que funciona esse negócio todo? E tem como você dizer quando eu decido por um, quando eu decido por outro? Eu acho que vai depender muito do interesse mesmo do agricultor, né? A viabilidade dele também, né?
o exemplo aí que a gente usou do Zecão, ele deixa sempre uma área, ele vai rotacionando mesmo as áreas. Às vezes não é todo o lugar que vai ter como, né, fazer esse tipo de manejo, rotacionar. Às vezes vai dificultar um pouco. Então, o que a gente, às vezes, o pessoal está fazendo consórcio, por exemplo, em área que aí não vai rotacionar e está tendo resultados muito bons. Porque, às vezes, a gente pensa também, a braquiária, ela não está sendo decomposta quando em consórcio com o milho. Mas já é uma fonte de carbono diferente, né? Já está mudando a exudação radicular, já está mudando o resíduo que é deposto no solo. Então, isso também já está ativando biologicamente, já está colocando essa matéria orgânica na superfície do solo. Isso também vai ser trabalhado, também vai ser disponibilizado para a cultura, né? E hoje também tem outras formas de manejo, não só essas sucessão, rotação e consórcio, que são as integrações, né? Então, o pessoal coloca lá um estilosantes no meio da braquiária e põe o gado lá para alimentar, isso vai melhorando o solo, depois já vem, né, com Seria um mini mix. Isso, cultura de interesse econômico. Então, assim, eu acho que a diversidade de formas de manejo, David, elas são imensas. E hoje, né, a gente tem um monte de resultado, tem um monte de pesquisa acontecendo. Basta a pessoa tentar verificar na sua região o que está sendo feito, testar também, né? Eu acho que é interessante quando o produtor ele se dispõe a testar um manejo na propriedade dele e ver a viabilidade disso, né? Então a gente vê, até o Lucialdo aí, meu companheiro de live, citou a doutora Ieda Mendes, o comunicado técnico dela, que ela fala de bioanálise para qualidade de solo, fala bastante de atividade enzimática, muito foi testado aqui em Rio Verde, no CTC de Rio Verde, no experimento que eles têm a longo prazo, inclusive com braquiárias, junto com soja e milho, sabe? Para ver essa viabilidade. Qual braquiária é melhor? Se eu deixar em pousio é melhor, só com mato? Se eu deixar... Então, assim, ela viu uma melhoria muito grande nos atributos do solo, né? Esses atributos na parte química, melhoria da atividade enzimática e aumento de biomassa microbiana, que o foco dela foi mais essa parte da biologia, mas ela mostrou melhoria no sistema, e aí que é legal, né? A gente mostrar a melhoria como um todo, e aí aumento de produtividade, mas não foi só porque escolheu a planta ideal. Vocês vão ver lá que a diferença, às vezes, ela é muito grande também quando você põe uma crotalária e uma braquiária. Você põe outra cultura. Braquiária rosizinha é diferente de braquiária brisanta. Então, assim, para essa condição, o ideal é a gente tentar observar mesmo qual a condição vai ser melhor para a gente de acordo com o nosso ambiente. Tá, eu queria até... foi bem conveniente aqui uma pergunta, um comentário aqui do Garlet Vinícius, que vai levantar uma bola bem interessante, até dessa questão de variação de cultura de cobertura. Ó, diferentes coberturas de solo têm a ver com diversidade de enzimas e micro-organismos do solo. Aí, só chutar. Toda planta que você diversifica no seu ambiente vai estimular grupos microbianos diferentes no solo. Quando você estimula grupos microbianos diferentes no solo do que você tinha do monocultivo, aumenta a biodiversidade, aumenta a atividade enzimática, aumenta a ciclagem de nutrientes, aumenta a relação com a rizosfera. A gente comentou bastante anteriormente, né, que a planta ela seleciona os grupos microbianos para a formação da rizosfera dela. Rizosfera é a área de influência da raiz. 3 milímetros, 5 milímetros. E ela faz isso muito bem de acordo com a necessidade dela e ao longo dos estágios, ao longo do desenvolvimento dela, né? E aí, quando ela forma essa rizosfera biodiversa, a gente tem supressão de patógenos, por exemplo, que é algo bastante observado quando eu ponho planta de cobertura. Mas não é do acaso, né? Além dessa questão do equilíbrio biológico, a gente tem algumas substâncias alelopáticas, antagônicas, né, liberadas que acabam também levando a esse fato. Mas esse equilíbrio biológico, pessoal, e esse aumento de biodiversidade é tudo que a gente busca no manejo, né? O pessoal às vezes me pergunta até, mas o bacilos faz o quê? O bacilos, gente, faz um monte de coisa. A gente tem que ter ele mais umas centenas de micro-organismos no solo para a gente conseguir falar de sistema. Senão a gente vai ficar sempre falando do específico, né? A gente que não deixa de ser importante, né, David? Sim. Mas a gente se habituou a olhar tudo com um olhar químico. A gente esse princípio ativo faz isso.
Esse outro faz isso, mas a gente está falando de biologia. Antes, eu vou fazer mais uma pergunta para você sobre nematóide, uma que veio para cá, e tem outra pergunta sobre DNA de solo. Mas tô antes, vendo aqui. eu ouvi um comentário do Paulo Almir, se não me engano, Paulo ALM Um Júnior. amigo nosso lá da Ô, Fazenda Paulo, Bahia, lá, ó. coloca uma camisa aí e que eu vou te chamar. Você não quer perguntar aqui pra gente? Dá um joinha aí se você concorda. Que aí eu vou chamar você e você pergunta pra Doroteia. Você fala. Pergunta não, né? Foi um comentário que você fez muito interessante aqui sobre mix de cultura, que eu acho que é interessante a gente trazer. Vamos lá? Eu vou esperar seu joia aqui. Deixa eu perguntar aqui o comentário aqui do Vinícius, Garlet Vinícius. Outra pergunta. O professor Elmar Floss nos apresentou análise de DNA de solo. Teria alguma posição sobre isso, senhora? O que será que é a DNA de solo? Pessoal, a análise de DNA de solo, né, ou análise molecular, ou análise de DNA dos micro-organismos, que na verdade a gente acessa o DNA dos micro-organismos, bactéria, fungo, arqueia, né, dependendo do que a gente vai trabalhar aí. É uma revolução, né, na parte biológica, nos propiciou conhecer esse universo microbiano. Então, através dessa análise, hoje a gente conhece 95% desse microbioma, né, dessa diversidade de micro-organismos do solo. Antes, com as análises dependentes de cultivo, que era da plaquinha de Petri, lá, que não deixam de ser importantes também, a gente conhecia 1 a 5%, né? Isso varia de cada pesquisador. Hoje, com essas análises de DNA que são independentes de cultivo, eu vou lá, coleto a amostra do solo, faço extração de DNA, né, faço algumas reações de laboratório, e laboratório de molecular não entra solo depois, viu? Depois que você extraiu o DNA, acabou. E aí eu consigo ver quem está lá, quais os micro-organismos que estão presentes naquela amostra, quantos estão lá. Então, a gente verifica, né, esse aumento de densidade ou não. Quem está lá nos dá a ideia de diversidade. Então, cada manejo a gente dá para avaliar e ver se a gente conseguiu aumentar o número de espécies presentes, né? E a gente consegue também fazer algumas relações ou inferências funcionais também, né? Depois, quando a gente vai levar esse resultado para ser mais bem trabalhado com a bioinformática aí, que aí já entra outros processos, outras avaliações. Mas é uma análise, pessoal, bastante interessante e que deu outro universo, assim, para a microbiologia do solo, né? Já é bastante desenvolvido, né, na microbiologia humana, onde a gente possibilitou conhecer que a gente tem uma célula humana para cada 10 células microbianas, então a gente é um micro-organismo ambulante, né, praticamente. E aí no solo, a nossa quantidade também é enorme, a gente tem de 10 milhões a 1 bilhão de células microbianas por grama de solo. Então Legal. É uma densidade muito grande. E mais de 10 mil espécies, o que aí é legal também, né? Só para acrescentar, lembrando, pessoal, que é uma análise, eu vejo como está o estado atual, a partir daquela informação, eu associo isso aí com outras informações de cultivo, de resultado, de análise de química de solo, para eu tomar uma decisão, se deu certo ou não deu. Não dá para fazer nada isolado, tá bom? Isso. Nesse sentido. Doroteia, e hoje, né, David, só para fechar... O Paulo pediu para chamar ele lá. Tá, a gente está fazendo análise também funcional dessa biodiversidade, que é a parte de atividade enzimática, que nos dá uma ideia do quanto essa biodiversidade está trabalhando a fonte orgânica do solo. E aí é bastante legal e é um indicador de qualidade do solo, né? Não, show de bola. Doroteia, eu não sei se eu vou conseguir voltar com você, eu tenho que finalizar com o Luciano depois. Paulo, eu vou te chamar, fica no jeito aí, colocou uma camisa, tá no jeito. Tá ajeitado. Eu vou te chamar aí, tá? Eu vou falar com ele, vou ver se consigo voltar com você. Vou conversar um pouco com ele. Dependendo de como for o tempo da conversa, eu vou direto pro Luciano, tá bom? Tranquilo. Na outra semana a gente deve estar junto aí em algum momento. Ué. Até mais. Deixa eu lá. Falou, até mais. Até mais. Agora é você, Paulo. Vamos lá. Aí tem coragem, menino. Ó, não enverga, mas não quebra, hein? Vamos achar o Paulo. As músicas são boas aí, gente? Segue a gente lá, ó, o link. Eu tô esquecendo de falar, ó. O link para acesso
a essa live, né, e outras que a gente já fez, o link tá na bio do Instagram. É só ir lá que vai te direcionar para o link no YouTube, tá bom? Para direcionar para o YouTube. O YouTube, se você quiser ir direto, é youtube.com/fertilaca. Tem todas as lives lá, a gente tem bastante conteúdo, tá bom? Fica à vontade. Ô Paulo, você saiu, cara? Só porque eu ia te chamar? Não tô te achando, não. Vamos lá, de novo aqui. Eu e a minha mania de não achar as pessoas. Vamos escutando a música aí enquanto eu acho o Paulo. Ah, pessoal, lembrando que quarta-feira a live vai ser com o Eduardo Ferraz, mestre, doutor, nosso diretor de fisiologia aí, tá bom? A gente vai fazer uma live especial, vai ser lá no YouTube. Tô chamando o Paulo, achei o Paulo. Opa! E aí, Paulo, corajoso, hein? Obrigado, cara. Obrigado por estar participando, obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Aí, de última hora. Eu queria só que você fizesse aquele comentário que você fez a respeito do mix. E se tiver alguma pergunta, também se apresenta, né? Como é que eu falo assim? Se apresenta, onde você está falando também. Boa noite, meu nome é Paulo Almeida, sou engenheiro agrônomo, sou supervisor das fazendas Barreiro e Diamante do Dr. Celso Junqueira, daqui da região de Orlândia. Eu já meio que conheço todo mundo aí do pessoal da Fertilacqua, Doroteia, esteve lá no dia de campo, foi lá na fazenda, o Alan Borges, os meninos da empresa aí total. E o meu comentário é que a gente fez numa área que a gente não tirava 50 sacas de soja por hectare, eu tive a ideia de fazer um mix de crotalária, expectados, petroleu, com crembe, e nisso me resultou em 6 sacas a mais de diferença. Já na próxima safra direto. Já no primeiro. Deu um pousio de 6 meses, 7 meses no solo ali que ele ficou, e depois a gente só dessecou e eu plantei em cima e o resultado foi fenomenal. Cara, então deixa eu aproveitar essa pergunta da dessecação. Quando você trabalha como você trabalha em questão de fazenda, você tem um PhD em várias áreas, não é específico. E aí eu vou aproveitar esse PhD em várias áreas seu. E, cara, sempre quando eu tenho mix de plantas, eu tenho sempre um problema de dessecação. Quando eu desseco, essa dessecação é eficiente, às vezes ele envelopa a semente, às vezes eu desseco muito cedo e não fica eficiente, ou desseco muito próximo do plantio, fica borrachudo, eu não consigo cortar a palhada. Como é que foi essa dessecação? Você acertou de primeira? Qual a eficiência disso daí? A gente acertou de primeira, a gente regulou os discos, né, de corte, aumentou um pouquinho a pressão. E teve uma área que a gente gradiou. Eu não queria ter gradiado não, mas a gente foi em cima da hora, a gente tinha que plantar, e nós tínhamos dessecado uma área primeiro, a gente plantou direto, e uma parte a gente só passou a grade intermediária só para incorporar aquelas culturas que tá. Cultura, uhum. E a gente plantou direto na outra parte. E já deu resultado, assim, significativo já, porque... Nossa, legal. Nematóide, a gente fez amostras de nematóide e deu uma baixada na população, porque a expectáveis, a ucreoleuca, ela tem um fator de reprodução para diminuir, né, os nematóides, né? E foi legal. É a primeira vez que você fez isso aí ou não foi esse ano, faz tempo? Foi a primeira vez, o ano passado. Agora eu plantei de novo, eu vou deixar uma área que eu vou reformar um talhão, que eu vou igualar na outra área que eu vou tirar cana, porque lá a gente só trabalha com cana e rotaciona soja. Uhum. Né? E a gente plantou de novo um mix também, lá pela uma empresa que a gente comprou de Minas ali, de crotalária expectabilis, cranberry, a Beviflora e mileto. Agora a gente está esperando, a gente vai plantar a soja. Então até novembro ela vai ficar ali no solo, né? Vai ficar uma beleza. Não, legal. Então, deixa eu já te explorar mais, então, já que você está aqui. O Thiago, ele fez um comentário, uma pergunta aqui. Acho que é bem pertinente o que você está falando. Pensando em combater nematóides, é melhor deixar a crotalária completar todo o seu ciclo ou dessecar a mesma em plena floração?
é melhor deixar ela completar seu ciclo, porque tem espécies de variedade de crotalaras que o fator de reprodução dela, ela derruba zero, entendeu? Então é mais fácil você deixá-la, se for uma área de alta infestação de nematóide, é preferível deixar ela completar seu ciclo, aí depois você faz o manejo que você tem que fazer na área. Eu Legal. prefiro assim, mas em questão de manejo, se for adequar cada produtor que tem uma época de plantio, aí desseca e planta, mas mesmo assim ela vai contribuir um pouco, ela vai baixar, não bruscamente, a população de nematóide, mas vai ajudar bastante. Já tem Ali vai impacto. ter umas 3, 4 sacas a mais aí. Ah, Com legal. certeza. Não, muito bom, muito bom. Obrigado mesmo. Fertilacqua já faz 4 anos que a gente usa produtos Fertilacqua. Eu fico na parte de experimentação lá, então tem teste para a fazenda inteira, para as 2 fazendas. Ah, legal, cara. Não, muito obrigado. E para avaliar tem que chamar, igual a escola acadêmica aí, os professores, né? Até a Doroteia estava a par, né? No dia de campo que a gente fez, para juntar, esperar acabar essa pandemia, né? Juntar de novo e fazer umas mesas técnicas, que é sempre bom. Igual essas lives que vocês estão fazendo, para estar afinando, fazendo aquele ajuste fino de ideias, e a gente acaba aprendendo cada vez mais com vocês. Essa troca de informação é excelente. Agradeço demais. Nossa. Até um comentário que a gente usa aqueles micro-organismos de solo, aquele microgel, não sei se você já ouviu falar. Já sim. E eu fiz vários testes de microgel com longevos, e só longevo sozinho, microgel sozinho, e os resultados são fantásticos. Fantástico da combinação de produtos. Porque o longevos é um produto que não se compara com o microgel. Eu acho que, na minha opinião, dos testes que a gente está fazendo, que a somatória dos dois tem um efeito brilhante. Não, eu agradeço seu comentário. São 2 linhas exatamente, extremamente. Elas não são nem opostas, não posso nem dizer que é oposta, são extremamente caminhos diferentes aí, que juntos eles contribuem muito mais. Eu tenho, para quem não conhece, pessoal, tá com a gente, quem não conhece o produto é microgel, eu vou resumir ele, tá? Bem resumido aqui. É uma bomba de micro-organismo, para bem resumir mesmo. E quando a gente fala do longevos é um produto nosso, da Fertilacqua, da linha que a gente tem para cana. E aí eu já estou falando de dar ambiente para a reprodução dos micro-organismos. Então são 2 estratégias. Uma bomba de micro-organismo e o ambiente para a produção para a manutenção, vamos dizer assim, desses micro-organismos. Então a gente tem observado isso também. Eu agradeço muito o comentário. Bom demais mesmo. E já vai ficar sabendo que eu vou dar uma intimada em você qualquer dia para você participar com a gente aqui mais vezes, mais tempo. Opa, com certeza. Eu fico conversando com o Alan, com o Eduardo, o pessoal aí, falo assim, eu assisto todas as lives de vocês, sempre eu estou dando um comentário aí, mas sempre é bom estar participando, eu gosto. Cara, não, obrigado. Vamos marcar assim, eu vou cobrar o Alan e a turma toda, e eu mesmo já vou trazer mais, para explorar mais o que a gente pode dividir mesmo, foi bem o que você falou. Como é que eu compartilho mais conhecimento e todo mundo ganha no processo. Não, com certeza. A gente está com as trincheiras abertas lá nas áreas que a gente usou ainda para visita, se quiser chamar o pessoal, a gente vai fechar só quando for colher, 1 mês antes, quando colher lá nas áreas, marcando a planta, e você vê diferença já nas raízes, nas radicelas ali. A Doroteia tá aí para comprovar como é que é a diferença. Não, pode deixar, vamos preparar um negócio legal. Acho que o Lucas já está pensando em alguma coisa para fazer assim, mas com certeza vai ter bastante coisa legal para frente aí. Brigadão mesmo, cara. Foi de surpresa aí. Coragem total, muito obrigado. Eu vou finalizar lá com o Lucialdo, tá bom? Se tem mais algum comentário, alguma coisa para falar? Não, só tenho a agradecer mesmo pela empresa, pela parceria, né? E a gente, cada ano que passa aí, que a gente vai usando produtos Fertilacqua, a produção nossa vem aumentando, né? E só agradecer mesmo, tem teste foliar, tanto teste de solo lá também, então tudo para ser avaliado, para estar tendo resultados aí para frente. Não, perfeito. Obrigadão, viu, Paulo? Até mais, boa noite, vou desligar aqui. Pessoal, vou finalizar com o Dr. Lucialdo. Bom, Doroteia, vamos comentar mais na próxima. Eu vou finalizar com o Lucialdo, falei com ele. Falta 6 minutos para acabar a live.
Vamos ver se aquela mania de não encontrar as pessoas eu consigo encontrar agora. Lembrando que sempre as perguntas a gente consegue responder na live, a gente vai respondendo depois. A Vanessa puxou minha orelha, ainda bem que ela não escreveu isso nos comentários, que eu tô falando o endereço do YouTube errado, tá bom? Faz assim, ó, pra ficar mais fácil, vai no link na bio lá. É, doutor? Rapaz, quanta informação, hein? Que enriquecimento, hein? Cara, tá muito bom. Deus do Deixa eu céu. falar o nome certo aqui do YouTube, Show de bola. que a Vanessa brigou comigo aqui. A Vanessa é a nossa chefe aí desse negócio aí. O David, o YouTube é Fertilaqua Oficial. Se for só Fertilaqua, não funciona. Então é Fertilaqua, youtube.com / Fertilaqua Oficial. É isso, Vanessa? Dá um joinha pra mim aí e para de brigar comigo, tá bom? Luciano, o que você achou aí? Vamos finalizar. Rapaz, excelente. Eu só vou agradecer aqui agora o tanto de informação que foi passada aí por ele anteriormente, a experiência, a vivência, a experimentação, elas trazem realmente essa bagagem, né, e trazem realmente mais informação do sistema produtivo das questões do campo, né? É interessante ele ter falado das crotalárias, por exemplo, o Proleuca, a gente sabe que ela dá uma supressão em nematóides, principalmente reniformes, né? Então, você tem uma redução aí de rotilencos reniformes. As outras crotalárias, como por exemplo, Júncia, já trabalharam aí o quê? Na redução de nematóide de galho, então você tem Melodógenes javanica, aí, então você tem essa redução. Spectabilis, então, pratilencos, então é de lesão das raízes. Então, são espécies que estão realmente incorporando e agregando dentro do manejo, né? Então, você consegue ter esse efeito também nessa questão desses micro-organismos, na questão de nematóide. Então, é por isso que corresponde, às vezes era uma carência, uma demanda para o talhão, ele trabalhar dessa forma e aí realmente correspondeu nessa expectativa, nesse aumento de produtividade, né? Então, ele fez um mix, milheto, né? Então pega de todo jeito, né? Todo jeito, até o próprio milheto, não sei se ele realmente usou milheto, agora me falha a memória, mas a própria ciclagem de potássio do milheto, então isso aí é um fator. Bom, você tem isso mesmo, cara. Você vai tocar nesse assunto, obrigado por ter lembrado. Eu tenho 4 minutos para finalizar, então você tem 3 para comentar, principalmente a respeito dessa ciclagem. Quando a gente fala de milheto, então, ele faz uma ciclagem realmente de potássio. Então, diversos trabalhos mostram que de 180 a 400 quilos de potássio, né, por hectare. Então, ele consegue fazer essa ciclagem. Crucíferas, de maneira geral, então, a gente tem uma ciclagem de enxofre aí. Então, por isso, trabalhar ela dentro do mix. Crucífera, a gente fala aí de nabo forrageiro, dessas espécies daí, né? Outras são ligadas ao HF, mas não realmente cobertura. Então, braquiária, assim, quando a gente fala braquiária com sorgo, então você tem efeito também em redução de população de plantas daninhas. Então, os efeitos são inúmeros quando você combina essas espécies. Então, você consegue ter aí redução de trapoeraba, picão preto, capim-coxão, até o próprio você trabalhar, às vezes, com soja semeada após a aveia preta, então você reduz isoctônia, você reduz esclerotínia nessas áreas, entendeu? Milhetos, a depender das espécies do material do híbrido, você também tem redução de nematóides, além do sistema radicular que você vai estar proporcionando. Então, assim, é uma infinidade de espécies, né? O Calegari, eu vejo muitos trabalhos do Calegari, ele fala, não, eu já trabalhei com 140, 130 espécies, então imagina o tanto de grupamento, de substâncias que essas espécies exudam e o efeito dessas espécies, desses exudatos no sistema campo, solo, digamos aí, microbiota e esses micro-organismos. E a consequência que isso vai trazer no sistema produtivo, né? Na cultura que vem em subsequência. Então, assim, é assunto trabalhar espécie a espécie, material, híbrido, manejo, mix, aí é uma complexidade, e aí é dias e dias trabalhando com isso daí para poder explicar. Legal. Falar. Não, legal, sim. Mas é assim, tem que atiçar realmente, a gente tem que procurar essas ferramentas, são ferramentas que vêm para agregar, né? Isso aí tá, digamos assim, tá lá na Bíblia, né? De tão antigo que tá o manejo dessas culturas de cobertura. Então, assim, não é uma informação, digamos, nova e ao mesmo tempo é nova pelas outras informações que a gente vem extraindo delas, né? Substâncias exudadas, quais tipos de nematóides ela está suprimindo. Então, assim, é isso daí. Show de bola, acabou o minuto aqui. Ó, pessoal, até a Doroteia me lembrou aqui, ó. A gente vai disponibilizar amanhã um texto bem interessante falando a respeito de cultura de cobertura, um texto que ela produziu, tá bom? Eu acho que vai estar na onde, Vanessa? Vai estar aqui no link, na bio. Vai estar em que lugar? Site. Fala pra gente aqui, por favor, que tá acabando a live.
Queria só que você desse suas considerações aí, quanto que você consegue. Agradeço demais o pessoal que veio até aqui. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas aí, a gente vai responder depois, tá bom? A gente faz aí uns vídeos aí, tá bom? Fiquem à vontade, agradeço demais. Aí, ó, a Vanessa disse que o link vai estar na bio, tá bom? Então amanhã já está disponível o link do material técnico aí, amanhã lá na bio, tá bom? Finaliza aí, doutor Luciano. Então, assim, me coloco à disposição, a Fertilacqua, nós todos aqui do Grupo de Desenvolvimento, então, quanto empresa, estamos aí para poder... Mandem perguntas, a gente vai estar respondendo. O que a gente não souber no primeiro momento, a gente tem vários parceiros,